Quando o carro parou na frente daquele portão de ferro descascado, meu coração de mãe não falhou. Ele apenas congelou. Sou a Maria Helena. Tenho 74 anos, criei 2 homens sozinha vendendo marmita. E hoje percebi que criei 2 estranhos. Eles acharam que estavam descartando lixo, mas não sabiam que eu ainda tinha a chave do cofre. Chegamos, mãe. É aqui. A voz do Rogério, meu filho mais velho, soou seca, sem aquele carinho que ele tinha quando pedia dinheiro para trocar de carro. Olhei pela janela do banco de trás. O lugar se chamava Lar Doce Outono, mas de doce não tinha nada. As paredes, que um dia devem ter sido brancas, agora ostentavam um tom encardido de cinza, manchado pela chuva e pelo tempo. O jardim na frente era apenas um quadrado de terra batida com 2 cadeiras de plástico quebradas. Não parecia um lar, parecia um depósito de gente esquecida. O que nós viemos fazer aqui, meu filho? Perguntei, embora no fundo, aquela intuição que Deus dá para toda mãe já estivesse gritando a resposta dentro do meu peito. Apertei a alça da minha bolsa de couro sintético, aquela marrom que ganhei de aniversário há 5 anos, e nunca troquei. O caçula, Felipe, nem se virou para trás. Continuou com as mãos no volante, batucando os dedos nervosamente. Foi o Rogério quem abriu a porta do passageiro e fez sinal para eu descer. Vamos, mãe. A senhora precisa conhecer. É para o seu bem. A gente conversou e decidiu que a senhora não pode mais ficar sozinha naquele casarão. É perigoso. A senhora já esqueceu a panela no fogo uma vez. Ele falava rápido, atropelando as palavras, como quem quer se livrar logo de um peso. Desci do carro com dificuldade. Meus joelhos estalaram, protestando contra a umidade daquela manhã nublada. O ar tinha cheiro de poeira molhada e escapamento de ônibus. Olhei para os 2 homens feitos na minha frente. Rogério, de terno, advogado, sempre preocupado com as aparências. Felipe, comerciante, sempre endividado, sempre fugindo dos credores. Os 2 vestidos com as roupas que eu ajudei a comprar, formados com o dinheiro do meu suor, da minha coluna que hoje dói tanto. Eu esqueci a panela no fogo uma única vez, Rogério, em 40 anos de cozinha. Minha voz saiu firme, baixa, mas firme. Não ia dar a eles o gosto de me verem chorar. Não ali, não na calçada. Felipe finalmente saiu do carro e abriu o porta-malas. Tirou de lá apenas uma mala média. A minha mala xadrez antiga. Onde está o resto das minhas coisas? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Mãe! Felipe coçou a cabeça, evitando olhar nos meus olhos. A gente trouxe o essencial. Roupas, remédios. O resto... Bem, o resto a gente vê depois. O quarto aqui é compartilhado, não cabe muita coisa. Compartilhado? A palavra amargou na minha boca. É melhor para a senhora socializar, dona Maria Helena. Rogério tentou usar um tom jovial, falso como nota de R$3. Vai fazer amigas, jogar baralho, ter enfermeira 24 horas. Nós já pagamos 6 meses adiantado. Foi caro, viu? Tivemos que fazer um esforço enorme. Já pagamos 6 meses. A frase ecoou na minha cabeça. Eles não estavam me apresentando uma opção. Eles estavam me comunicando uma sentença. 6 meses. O tempo exato que faltava para a liberação do inventário do pai deles, que morreu há 10 anos, mas cuja partilha final de um terreno no interior estava travada na justiça. Entendi tudo num estalo. Não era sobre minha segurança, era sobre a casa. O meu casarão no bairro da Muca. Um terreno grande, valorizado. Eles queriam a casa vazia. Provavelmente para vender ou alugar antes mesmo de eu ir embora. De vez. Respirei fundo, sentindo o cheiro de hipocrisia no ar. Entrem comigo, pelo menos, pedi. Não foi um súplica, foi uma ordem disfarçada. Entramos na recepção. O piso de lajota antiga estava limpo, mas gasto. Havia um cheiro forte de desinfetante de pinho barato, tentando esconder outro cheiro, mais triste, de urina e sopa rala. Uma senhora de uniforme branco, com olheiras profundas, nos atendeu. Dona Maria Helena? Ela conferiu numa prancheta. Quarto 12, cama B. Os senhores são os filhos? Sim, somos nós. Rogério adiantou-se, estufando o peito. Como combinamos por telefone, o pagamento dos 6 meses já foi confirmado via transferência, certo? Queremos que ela tenha todo o conforto possível dentro do pacote básico. Pacote básico.
Meus filhos, que comeram do bom e do melhor, que tiveram festas de aniversário todo ano, que nunca usaram roupa remendada, estavam me colocando no pacote básico. A enfermeira olhou para mim com um misto de pena e cansaço profissional. A senhora quer se despedir? O horário de visitas termina em 10 minutos e precisamos fazer a triagem. Virei-me para eles. Meus meninos, lembrei de quando Felipe teve febre de 40 graus e eu passei 3 noites em claro com toalhas molhadas na testa dele. Lembrei de quando Rogério chorou porque não passou no vestibular na primeira vez e eu paguei cursinho vendendo bolo de pote na porta de fábrica. Vocês têm certeza disso? Perguntei, olhando no fundo dos olhos do Rogério. Ele desviou o olhar para o relógio de pulso caro. Mãe, não dificulta. É temporário. É só para a senhora se adaptar. A gente vem visitar semana que vem. Prometo. E olha, não se preocupe com a casa. A gente vai cuidar de tudo. Vamos tirar aquela tralha velha para limpar o ambiente. Tralha velha, minhas memórias, meus álbuns de fotografia, a poltrona do meu falecido marido. Tudo bem, eu disse. Minha voz soou estranhamente calma, o que fez Felipe finalmente me olhar, surpreso. Ele esperava um escândalo. Esperava que eu me jogasse no chão, gritasse, fizesse eles passarem vergonha. Se é isso que vocês decidiram, eu aceito. Peguei a mala da mão do Felipe. O peso dela puxou meu braço para baixo, mas mantive a coluna reta. Tchau, mãe. Fica com Deus, disse Felipe, já recuando em direção à porta, louco para fugir da culpa. A gente te ama, mãe, soltou Rogério, a mentira escorrendo pelo canto da boca. Vão com Deus, meus filhos, respondi. Não disse que os amava de volta. Naquele momento, a palavra amor estava entalada na garganta, bloqueada por uma pedra de decepção. Eles viraram as costas e saíram apressados. Ouvi o motor do carro ligar lá fora. O som dos pneus cantando no asfalto foi como o som de uma porta batendo na minha cara. Eles foram embora. Me deixaram ali, como um pacote extraviado. A enfermeira, cujo crachá dizia Solange, tentou pegar a mala da minha mão. Deixa que eu levo para a senhora, Dona Maria Helena. O quarto fica no fim do corredor. Segurei a mala com força. Não precisa, minha filha. Eu levo. Ainda tenho força nos braços. Caminhei pelo corredor longo e mal iluminado. Passamos por quartos com as portas abertas. Vi idosos deitados olhando para o teto, outros sentados em cadeiras de rodas olhando para televisões sem som. O silêncio era quebrado apenas por tosse e pelo som dos meus sapatos ortopédicos no chão frio. Era um lugar de espera, um lugar onde as pessoas vinham para esperar o fim. Mas, enquanto eu andava, algo começou a queimar dentro do meu estômago. Não era tristeza. Eu já tinha passado da fase da tristeza. O que eu sentia era uma indignação quente, vulcânica. Rogério e Felipe cometeram um erro de cálculo, um erro grave. Eles esqueceram quem eu era antes de ser apenas mãe. Esqueceram que, antes de casar com o pai deles, eu trabalhava na contabilidade de uma grande fábrica de tecidos. Esqueceram que fui eu quem ensinou o pai deles a investir o pouco dinheiro que ganhava. Eles achavam que eu era uma velhinha gagá que esquecia panelas no fogo. Mas a panela que eu esqueci, naquele dia, foi de propósito, porque estava atendendo um telefonema importante. Um telefonema do meu gerente no banco. Entrei no quarto 12. Havia 2 camas. Na cama A, uma senhora muito magrinha dormia de boca aberta. A cama B estava vazia, com um lençol fino e um cobertor cinza dobrado no pé. Coloquei a mala sobre a cama. Abri o zíper devagar. Por cima das roupas estava minha bolsinha de remédios e um terço. Mas, por baixo, num fundo falso que eu mesma costurei anos atrás, estava o que meus filhos não encontraram quando reviraram minhas gavetas procurando dinheiro vivo. Tateei o forro da mala até sentir o papel duro. Um envelope pardo, lacrado. E ao lado dele, um pequeno caderno de capa preta. Sentei na cama, que rangeu sob meu peso. O colchão era duro, mas aquilo me ajudou a ficar alerta. Meus filhos pagaram 6 meses. Disseram que era para o meu bem. Disseram que cuidariam da casa. Eu sabia exatamente o que eles fariam. Iriam vender os móveis antigos por uma ninharia num Família Vende Tudo. Iriam colocar a casa à venda abaixo do valor de mercado para pegar o dinheiro rápido.
Iriam gastar tudo em carros novos, viagens e dívidas de jogo do Felipe. Eles achavam que eu estava presa aqui. Olhei ao redor do quarto. As paredes precisavam de pintura. A janela tinha uma grade enferrujada. Mas, curiosamente, eu não me sentia presa. Pela primeira vez em anos, eu não precisava cozinhar para marmanjo. Não precisava lavar cueca de filho que voltou a morar com a mãe depois de divorciado. Não precisava ouvir reclamação de que o feijão estava sem sal. Ali, naquele silêncio triste do asilo, eu senti uma clareza mental assustadora. Abri o caderno preto na primeira página. Estavam lá anotados, com minha letra cursiva caprichosa de professora primária, todos os números. Contas que eles desconheciam. Investimentos que fiz em nome de solteira, usando documentos antigos que nunca joguei fora. Terrenos que o pai deles comprou no nome dele, mas que eu, esperta, passei para o meu nome quando ele adoeceu, para proteger do inventário e da ganância futura que eu já previa nos olhos dos meus meninos. Eu tinha recursos. E tinha algo mais valioso que dinheiro. Tinha tempo. Eles me deram 6 meses de férias. Mal sabiam eles que me deram 6 meses de preparação. A enfermeira Solange apareceu na porta. Dona Maria Helena, o jantar é servido às 18 horas no refeitório. Hoje é sopa de legumes com pão. Sorri para ela. Um sorriso que não chegou aos meus olhos, mas que foi educado o suficiente. Obrigada, Solange. Eu irei. Mas antes... A senhora poderia me dizer quem é o proprietário deste lugar? Solange estranhou a pergunta. O dono? É o Dr. Siqueira, mas ele quase nunca vem aqui. Dizem que o asilo está dando prejuízo, que ele quer fechar ou vender, mas ninguém quer comprar um prédio velho desses caindo aos pedaços. Entendo, murmurei, passando a mão no queixo. Caindo aos pedaços. Ninguém quer comprar. Meu coração acelerou. Não de medo, mas de oportunidade. E esse Dr. Siqueira, ele tem escritório aqui na cidade? Tem sim, no centro. Por que a pergunta? Curiosidade de velha, minha filha. Sabe como é? A gente gosta de saber na casa de quem está morando. Solange deu de ombros e saiu. Fiquei sozinha novamente. Levantei e fui até a janela. A vista dava para os fundos, um quintal cheio de mato alto e entulho. Mas eu não via mato. Eu via espaço. Eu via potencial. Meus filhos acharam que me trancaram num depósito para esperar a morte. Mas eles me colocaram justamente onde eu precisava estar. Longe dos olhos deles. Longe do controle deles. Peguei meu celular antigo, um modelo de botão que eles nem se deram ao trabalho de confiscar porque achavam que eu mal sabia usar para ligar. Mas eles não sabiam que eu tinha outro chip escondido na sutiã. Um chip com contatos que não falava há anos. Disquei um número que sabia de cor. Tocou 3 vezes. Escritório de Advocacia Mendes e Associados. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o Dr. Alberto. Diga a ele que é a Maria Helena. A Helena da Matemática. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um suspiro surpreso da secretária. Um momento, senhora. Ele vai atender agora. Enquanto esperava na linha, olhei meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi uma senhora de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, vestindo um casaco de lã bege. Parecia inofensiva, parecia frágil. Já pagamos 6 meses, eles disseram. Pois bem, meus filhos, vocês pagaram 6 meses de aluguel para a sua própria ruína e pagaram a entrada para a minha liberdade. Quando o Dr. Alberto atendeu, minha voz saiu firme, sem nenhum traço da velhinha esquecida que desceu daquele carro horas atrás. Alberto, sou eu. Precisamos conversar. E precisa ser rápido. Tenho um negócio para propor e um testamento para reescrever. Desliguei o telefone sentindo uma energia que não sentia há décadas. A injustiça do abandono doeu. Claro que doeu. Sangrou meu peito. Mas o sangue estancou rápido e virou combustível. Deitei na cama dura, puxei o cobertor cinza e fechei os olhos. Não chorei. Naquela noite, no asilo Lar Doce Outono, eu dormi o sono dos justos. O sono de quem tem um plano. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. E o primeiro dia do pesadelo dos meus filhos. Eles achavam que tinham se livrado do problema. Eles não sabiam que tinham acabado de acordar a solução. E quando eles voltarem daqui a 3 meses para ver se eu já acostumei, ou quem sabe, para ver se já morri, a surpresa que eles vão ter não cabe naquela mala xadrez.
Eles não perdem por esperar, porque a partir de amanhã, quem manda nesse asilo sou eu. Acordei antes mesmo do sol nascer, um hábito que nem a aposentadoria e nem o abandono conseguiram tirar de mim. O colchão era fino demais, senti as molas cutucando minhas costelas, mas não reclamei. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto manchado de umidade, ouvindo a respiração chiada da minha companheira de quarto, a dona Clotilde. Dizem que o primeiro dia no inferno é o pior, mas eu não estava no inferno. Eu estava num campo de batalha disfarçado de asilo, e soldado que dorme morre. Levantei devagar, sentindo o piso frio nos pés descalços. Fui até o banheiro compartilhado. O espelho estava trincado bem na altura dos meus olhos. Encarei meu reflexo. Cabelos brancos desgrenhados, rugas profundas. Para o mundo, eu era um caco. Para os meus filhos, eu era um estorvo. Mas ali, no silêncio daquela manhã cinzenta, eu sorri. Um sorriso pequeno, de canto de boca. Vamos lá, Maria Helena, sussurrei para mim mesma. Hora de trabalhar. Vesti meu hobby de malha e saí para o corredor. O lar doce outono acordava com preguiça e cheiro de café ralo. Caminhei com passos lentos, arrastando o chinelo, fazendo o papel que esperavam de mim. A velhinha perdida. Mas meus olhos de contadora, não perdiam nada. Enquanto caminhava até o refeitório, comecei minha auditoria silenciosa. Notei 3 goteiras no corredor principal, aparadas por baldes de plástico sujos. Contei 4 lâmpadas queimadas. Vi que o reboco da parede lateral estava estufado, sinal de infiltração grave que, se não tratada, comprometeria a estrutura em 2 anos. Parei perto da cozinha. A porta estava entreaberta. 2 funcionárias conversavam enquanto cortavam pão amanhecido. Encostei na parede fingindo ajeitar minha meia e agucei os ouvidos. O doutor Siqueira ligou de novo, cobrando corte de gastos, Cleide. Disse para diminuir a porção de leite, dizia uma delas com voz cansada. Mais? Se diminuir mais, vira água suja, menina. Os velhinhos já estão reclamando. E o nosso pagamento, que é bom, nada, né? 2 meses de atraso já. Tô quase pedindo as contas. Se você sair, isso aqui fecha. Dizem que ele tá doido para vender o prédio para uma construtora fazer prédio de kitnet. Só tá esperando vagar as camas. Se é que me entende. Meu estômago embrulhou, mas não foi de fome. Foi de nojo. Esperando vagar as camas. Era assim que viam a gente? Como inquilinos indesejados que precisavam morrer logo para dar lucro? Voltei para o quarto com o coração disparado. Meus filhos me jogaram na cova dos leões, mas esqueceram que eu fui quem costurou a juba do leão a vida inteira. Rogério e Felipe achavam que estavam economizando dinheiro, me colocando naquele lugar caindo aos pedaços. Eles não sabiam que o dono do lugar estava falido. Peguei meu celular escondido dentro da fronha do travesseiro. Eram 7 da manhã. O escritório do Dr. Alberto só abria às 9, mas eu tinha o número pessoal dele para emergências. E aquilo era uma emergência de negócios. Mandei uma mensagem de texto, simples e direta. Alberto, preciso do levantamento total dos meus fundos de investimento e da poupança ouro. E descubra tudo sobre a situação fiscal do imóvel na Rua das Camélias, número 40, onde funciona este asilo. Urgente. Escondi o telefone de volta quando a enfermeira Solange entrou no quarto com os remédios. Bom dia, dona Maria Helena. Dormiu bem? Aqui está o remedinho da pressão. Engoli o comprimido com um gole de água morna que estava no criado mudo. Dormi sim, minha filha, mas estou achando esse lugar tão tristinho. O dono não cuida, não? Solange suspirou, baixando a guarda. É difícil, dona Maria. O patrão não aparece aqui faz meses. A gente faz o que pode com o que tem, mas a senhora vai gostar do jardim, bate um solzinho bom agora de manhã. Fui para o tal jardim. Era aquele quadrado de terra batida que eu tinha visto na chegada. Sentei numa das cadeiras de plástico que estava bamba. Fechei os olhos e deixei o sol bater no rosto. Comecei a fazer as contas mentalmente. Durante 50 anos, eu economizei cada centavo. Enquanto meu falecido marido, Deus o tenha, gastava com carros e churrascos para os amigos, eu separava 30% de tudo que entrava em casa. Dinheiro de emergência, eu dizia. Ele ria, dizia que eu era pão dura. Quando ele morreu, o seguro de vida foi alto.
Meus filhos queriam torrar tudo numa viagem para a Europa. Eu disse que o banco tinha bloqueado o dinheiro por burocracia. Mentira. Eu apliquei tudo em fundos conservadores e comprei 3 salas comerciais no centro, em nome da minha empresa de costura que eles achavam que tinha fechado nos anos 90. Eles olhavam para mim e viam uma senhora que fazia bolo de fubá. Eles nunca imaginaram que a vovó do bolo tinha um patrimônio líquido que comprava a casa de cada um deles e ainda sobrava troco para comprar os carros importados que eles tanto ostentavam. O desprezo deles foi o meu melhor disfarce. O celular vibrou na minha cintura, escondido no cós da calça de elástico. Olhei ao redor. Ninguém por perto. Atendi. Dona Maria Helena? A voz do Dr. Alberto soava preocupada e excitada ao mesmo tempo. Fiz o levantamento que a senhora pediu. A senhora está sentada? Estou numa cadeira bamba, Alberto, mas aguento o tranco. Fale. O imóvel do asilo está indo a leilão judicial daqui a 3 semanas, por dívidas trabalhistas e IPTU atrasado. O proprietário, esse tal Siqueira, está desesperado. O valor inicial é irrisório, apenas para cobrir as dívidas. É menos de 1/10 do que a senhora tem aplicado no Fundo Soberano. Um arrepio percorreu minha espinha. Era o destino. Deus escreve certo por linhas tortas, e às vezes ele usa a ganância dos filhos ingratos para nos guiar. E se eu quiser comprar antes do leilão, quitar as dívidas e assumir a gestão? É possível, mas... A senhora quer comprar um asilo caindo aos pedaços? Dona Maria, com o seu dinheiro, a senhora podia estar num resort na Suíça. Alberto, preste atenção. Meus filhos me colocaram aqui para apodrecer. Eles pagaram 6 meses. Se eu sair agora, eles vão perceber que eu tenho dinheiro e vão tentar me interditar, dizendo que estou gastando a herança deles. Vão dizer que estou gagá. Respirei fundo, olhando para um senhorzinho que tentava, sem sucesso, arrumar a roda da sua cadeira de rodas. Eu vou ficar aqui, Alberto, mas não como hóspede. Eu vou ser a dona. Mas ninguém pode saber. Ninguém. O Siqueira vai vender para uma holding anônima, a MH Participações. Você vai ser o meu rosto. Eu quero esse papelada pronta para ontem. A senhora é terrível, Dona Maria Helena. Alberto riu, um riso nervoso. Vou preparar a oferta. O homem vai beijar os meus pés quando eu oferecer quitar as dívidas em dinheiro vivo. Não deixe ele beijar seus pés, Alberto. Apenas pegue a assinatura e inclua uma cláusula. A gestão atual sai imediatamente, mas os funcionários de base ficam até segunda ordem. E quero autorização para reformas emergenciais a partir de segunda-feira. Desliguei. O coração batia forte, compassado, cheio de vida. Levantei da cadeira com uma energia nova. Caminhei pelo jardim não mais como uma velhinha abandonada, mas como a proprietária inspecionando seus domínios. Olhei para o muro descascado e já imaginei ele pintado de amarelo girassol. Olhei para o refeitório e imaginei toalhas xadrez e cheiro de bolo fresco. Entrei no refeitório para o almoço. O prato do dia era arroz, feijão ralo e uma salsicha picada. Sentei ao lado da dona Clotilde, minha companheira de quarto. Ela empurrava a salsicha com o garfo, sem vontade de comer. Não desce, né? Comentei baixinho. Ela me olhou com olhos aguados, de catarata. Tem gosto de papelão, minha filha. Meus netos devem estar comendo lasanha agora. Toquei a mão dela. A pele era fina como papel de seda. Dona Clotilde, a senhora gosta de lasanha? Oh, se gosto. De beringuela, com bastante queijo. Então a senhora trate de comer um pouco desse arroz para ficar forte, porque eu tenho um pressentimento. Cheguei mais perto, sussurrando como quem conta um segredo de estado. Tenho um pressentimento de que as coisas vão mudar por aqui muito em breve. A comida vai melhorar. Ela sorriu, um sorriso descrente. Só se Jesus descer do céu e virar cozinheiro, Maria. Às vezes, Jesus manda ajudantes, Clotilde. Coma. Naquela tarde, enquanto cochilava na poltrona da sala de TV, ouvi as enfermeiras comentando que um advogado engravatado tinha chegado para falar com a diretoria. Era o Alberto. Rápido como um raio. Fechei os olhos e fingi roncar, mas meu coração estava sambando no peito. Meus filhos, Rogério e Felipe, deviam estar agora na minha casa, na Moca.
provavelmente revirando minhas gavetas, jogando fora minhas revistas de palavras cruzadas, talvez até abrindo um vinho do meu marido para comemorar a liberdade. Eles achavam que tinham me tirado de cena. Mãe agora é problema do asilo, devem ter dito. Coitados. Mal sabiam eles que, ao me colocarem aqui, me deram a plataforma perfeita. Eles não me enterraram. Eles me plantaram. E eu sou semente de aroeira, difícil de quebrar e que cresce em qualquer terreno ruim. À noite, deitada na cama, peguei o celular de novo. Entrei no aplicativo do banco. O saldo estava lá, brilhando em verde neon. Milhões. Uma vida inteira de privações, de não precisa comprar isso, de essa roupa ainda serve. Tudo para aquele momento. Fiz a transferência para a conta judicial do escritório do Alberto. Digitei a senha com firmeza. Confirmar transação. Pronto. O lar doce outono era meu. As paredes mofadas, as goteiras, a comida ruim, a equipe desmotivada e, principalmente, o sigilo. Amanhã, a primeira providência seria o cardápio. Ninguém derruba um império ou constrói um novo com fome. Eu ia começar a revolução pela barriga. Adormeci imaginando a cara do Rogério quando descobrisse. Mas não agora. Ainda não. O prato da vingança se come frio, mas o da justiça... esse eu ia servir bem quentinho, temperado com a sabedoria de quem já viu de tudo nessa vida. 3 meses. Eu tinha 3 meses para transformar aquele depósito de gente velha em um quartel-general. E quando meus filhos voltassem, eles não encontrariam a mãe que deixaram. Encontrariam a Dona Maria Helena, empresária, proprietária e, acima de tudo, uma mulher que aprendeu que o único lugar onde a gente não deve economizar é na própria dignidade. Amanhã, a faxina começa. Na manhã da segunda-feira, 3 dias depois de eu ter comprado minha própria prisão, o milagre aconteceu na cozinha. Eu já estava de pé, lavando o rosto na pia do banheiro, quando senti. Não era aquele cheiro de café queimado e requentado de sempre. Era cheiro de café fresco, forte, coado na hora. E misturado a ele, um aroma que fez meu estômago roncar de saudade. Pão quente saindo do forno. Dona Clotilde acordou assustada com o barulho que fiz ao soltar o pente na bancada de propósito. — O que foi, Maria? Aconteceu alguma coisa? — Aconteceu, Clotilde. Aconteceu que hoje a gente não vai comer sola de sapato. Respondi, ajeitando meu cabelo num coque firme. Vamos, lave o rosto. Tenho um pressentimento de que o dia vai ser interessante. Quando chegamos ao refeitório, o silêncio era absoluto. Todos os idosos estavam parados na porta, olhando para as mesas. As toalhas de plástico rasgadas tinham sumido. No lugar delas, toalhas de tecido xadrez. Simples, mas limpas. E sobre as mesas... sobre as mesas havia travessas com pães franceses dourados, manteiga de verdade, não margarina rala, queijo branco e jarras de suco de laranja que não parecia ter sido feito de pó. A enfermeira Solange estava no canto, com os olhos vermelhos de quem tinha chorado. Me aproximei dela devagar, apoiando na minha bengala, que eu usava mais para compor o personagem do que por necessidade. — O que houve, minha filha? É dia de festa? Alguém fez aniversário? Perguntei, com a minha melhor cara de inocente. Solange sorriu, fungando. — Não, Dona Maria Helena. É que... Lembra daquele advogado que veio ontem? Dizem que a empresa nova assumiu hoje de madrugada. A primeira ordem que chegou por e-mail para a cozinheira foi: dê comida de verdade ou rua. E... Ela baixou o tom de voz. O salário atrasado de todo mundo caiu na conta às 6 da manhã. Com juros. Sorri internamente. O Dr. Alberto era eficiente. Graças a Deus, disse eu, fazendo o sinal da cruz. Deus não dorme, Solange. Deus não dorme. Sentei-me à mesa. Peguei um pão, passei a manteiga e mordi. O estalo da casca crocante foi a música mais bonita que ouvi em anos. Olhei em volta. Vi o seu Jorge, que mal falava, comendo com gosto, sujando o bigode de leite. Vi a Dona Clotilde sorrindo, mastigando o queijo macio. A atmosfera do lugar tinha mudado. O medo de incomodar tinha dado lugar a um suspiro coletivo de alívio. Mas a minha execução silenciosa não era só sobre pão e leite. Era sobre controle. Enquanto tomava meu café, meu celular vibrou no bolso do casaco.
Era uma mensagem do Rogério. Mãe, onde está a chave do armário de embutir do escritório? O chaveiro não consegue abrir e o comprador vem ver a casa hoje à tarde. Responde logo! Olhei para a mensagem e dei um gole calmo no meu café. O armário de embutir, onde eu guardava as bebidas caras do pai deles e alguns documentos antigos da casa. Eu tinha trancado e perdido a chave de propósito anos atrás, mas a cópia estava costurada na bainha da minha saia favorita, que agora estava dobrada no meu armário aqui no asilo. Não respondi. Deixei o celular de lado. Dona Maria, a senhora não vai atender? Tá piscando, alertou a Clotilde. Deve ser cobrança de telemarketing, minha querida. Eles não deixam a gente em paz nem na velhice. Menti suavemente. Deixei Rogério cozinhar na própria ansiedade por 2 horas. Eu conhecia meu filho. Ele devia estar suando frio no terno apertado, gritando com o Felipe, chutando a porta do armário. Enquanto isso, comecei a minha ronda. Como nova moradora, eu tinha a liberdade de ser curiosa sem levantar suspeitas. Fui até o pátio dos fundos. Um caminhão de material de construção estava estacionando. Homens de macacão azul desciam latas de tinta e rolos de manta asfáltica. O zelador, seu Zé, um homem que andava curvado de tanto carregar peso sozinho, olhava a cena boquiaberto. Cheguei perto dele. Vai ter reforma, seu Zé? Parece que sim, Dona Maria. O encarregado ali disse que a ordem é consertar o telhado antes da chuva de amanhã. Nunca vi isso. O doutor Siqueira levava 6 meses para trocar uma lâmpada. Esse povo novo é ligeiro. É bom, né? Casa arrumada traz alegria, comentei. Sabe, seu Zé, se eles me perguntassem, eu diria que aquela parede ali ficaria linda num tom de terracota. Aquece o ambiente. Terracota? Ele coçou a cabeça. Vou falar com o mestre de obras. A senhora tem bom gosto. Meia hora depois, vi o mestre de obras trocando as latas de tinta branca por terracota. Sorri. O poder invisível é o mais delicioso de todos. Eu não precisava dar ordens. Eu só precisava plantar sugestões e deixar o dinheiro que eu injetava fazer elas florescerem. Finalmente, resolvi atender o telefone quando tocou pela 5ª vez. Era Felipe agora. Mãe, pelo amor de Deus, atende! Ele gritava, ofegante. Oi, meu filho. Desculpe, estava na aula de bordado. O que houve? O Rogério tá tendo um treco aqui. A gente precisa abrir o armário do escritório. O comprador tá chegando e dizem que tem infiltração vindo de lá de dentro. A gente precisa verificar. Onde tá a chave? Chave? Fiz minha voz tremer, fingindo confusão senil. Ai, meu filho, aquela chave dourada pequena? Isso, essa mesma. Onde tá? Eu acho que deixei dentro de uma caixa de sapatos, em cima do guarda-roupa do quarto de hóspedes. Ou será que foi na gaveta de meias do papai? Minha cabeça não anda boa, Felipe. Esse lugar aqui me deixa meio tonta. Ouvi ele xingar baixinho e falar com alguém ao lado. Tá bom, mãe, vamos procurar. Mas olha, tenta lembrar, tá? É importante. Tchau. Desligou na minha cara. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Eles iam revirar o quarto de hóspedes, iam subir em cadeiras, iam se sujar de poeira. E não iam achar nada. Porque a chave estava a 3 quilômetros de distância, segura comigo. E a tal infiltração no armário não existia. Mas a dúvida ia fazer eles quebrarem a porta, o que desvalorizaria o imóvel na hora da visita. Era a sabotagem perfeita. Eles estavam destruindo o valor da herança que tanto cobiçavam, movidos pelo desespero que eu mesma orquestrei. A tarde caiu mansa. O barulho das obras no telhado era música para mim. No salão de convivência, uma doação anônima tinha chegado. Uma televisão de 50 polegadas e um aparelho de som. As enfermeiras colocaram músicas antigas. Roberto Carlos, Nelson Gonçalves. Vi idosos que passavam o dia olhando para o nada começarem a bater o pé no ritmo. O Dr. Alberto apareceu por volta das 4 da tarde. Ele veio visitar a tia de um amigo, como combinamos. Entrou no refeitório, onde eu estava jogando dominó com o seu Jorge. Com licença, ele disse, elegante como sempre. Dona Maria Helena? Levantei-me devagar. Pois não, meu jovem. Ele me ofereceu o braço e caminhamos até o jardim, longe dos ouvidos curiosos. Assim que tivemos certeza de estarmos sós, a postura dele mudou.
Deixou de ser o visitante casual e virou o meu executivo. Dona Maria, a compra está formalizada. O Siqueira assinou tudo chorando de alívio. A senhora agora é dona de 100% do imóvel e da operação. O CNPJ já está no nome da holding. Ótimo! E as dívidas trabalhistas? Todas quitadas hoje cedo. Os funcionários estão em estado de choque, achando que ganharam na loteria. A senhora virou uma lenda aqui dentro, sem ninguém saber que é a senhora. Estão chamando a nova proprietária anônima de Santa Invisível. Ri baixo. Santa não, Alberto. Justiceira. E meus filhos? Alberto tirou um lenço do bolso e secou a testa. O monitoramento que colocamos nas contas deles mostra a movimentação perigosa. O Rogério pegou um empréstimo com um agiota ontem. Parece que ele contava com a venda da casa à vista para pagar. Como a venda atrasou por causa da chave perdida e da bagunça que eles fizeram, o juro está correndo. Quanto ele deve? Cerca de 50 mil. E crescendo. 50 mil. O preço de um carro popular. O Rogério estava se afundando por causa de 50 mil, enquanto a mãe dele, a quem ele chamou de peso morto, acabara de gastar 2 milhões para comprar um asilo e nem sentiu coceira no bolso. Deixe ele suar mais um pouco, Alberto. O medo ensina mais que o conselho. Mas não deixe o agiota machucar ele. Se a coisa ficar física, você intervém anonimamente e compra a dívida. Eu quero ser a credora do meu filho, não o coveiro dele. Alberto assentiu, com um olhar de respeito e um pouco de medo. A senhora é uma estrategista de guerra, Dona Maria. Criei 2 meninos sozinha na década de 80, Alberto. A guerra é meu habitat natural. Agora vá. Traga-me os papéis da nova gestão de pessoal amanhã. Quero contratar um fisioterapeuta e um nutricionista decente. Voltei para o jogo de dominó. Bati a peça dupla de 6 na mesa com força. Bati! Gritei. Seu Jorge riu, mostrando as gengivas desdentadas. A semana passou voando. A cada dia, uma novidade. O jardim foi limpo, as paredes pintadas. O lar doce outono estava começando a fazer jus ao nome. As pessoas estavam mais coradas. Eu mesma me sentia 10 anos mais jovem. Mas a sexta-feira trouxe a tempestade. Eu estava no meu quarto, lendo um livro, quando a enfermeira Solange entrou correndo, pálida. Dona Maria, seus filhos estão aí. E eles estão alterados. Fechei o livro devagar. Alterados como, Solange? Gritando na recepção. Querem ver a senhora agora. Disseram que é caso de vida ou morte. O segurança novo não queria deixar entrar fora do horário, mas eles estão forçando. Levantei-me. Alisei meu vestido de flores miúdas. Deixe eles entrarem, Solange. Leve-os para a salinha de visitas. Eu já vou. Caminhei até lá, sentindo o peso do momento. Não era medo. Era a adrenalina do confronto. Quando entrei na sala, vi Rogério e Felipe. Estavam péssimos. Rogério, sempre impecável, estava com a camisa amassada e barba por fazer. Felipe roía as unhas, olhando para os lados como um animal encurralado. Mãe! Rogério veio na minha direção, mas parou quando viu meu olhar gelado. A gente precisa que a senhora assine isso aqui. Agora. Ele jogou uma papelada na mesa de centro. O que é isso, meu filho? Nenhum bênção, mãe? Nenhum como a senhora está? Não temos tempo para cordialidades. Felipe explodiu. A gente precisa vender a casa hoje. O comprador desistiu por causa daquele buraco que a gente fez na porta do armário, mas arrumamos outro. Só que esse exige que a senhora assine um termo abrindo mão de qualquer usufruto vitalício que possa existir. O cartório levantou uma dúvida antiga na escritura. Eles estavam desesperados. O cartório, instruído pelo Dr. Alberto, tinha encontrado uma cláusula antiga que exigia minha anuência presencial. Peguei o papel. Meus óculos de leitura estavam pendurados no pescoço. Coloquei-os devagar, muito devagar. Ler essas letras miúdas demora, Rogério. Mãe, assina logo. É só um papel dizendo que a senhora concorda com a venda. A senhora não disse que queria a gente feliz? Que a casa era nossa? Olhei para os dois. O suor escorria pela testa do Felipe. Eu disse que queria vocês bem, mas vender a casa onde vocês cresceram, onde o pai de vocês construiu cada tijolo, tão rápido assim? Por que a pressa? Porque a gente tem dívidas, droga. Rogério gritou, perdendo o controle. A enfermeira Solange apareceu na porta assustada, pronta para chamar o segurança.
Eu fiz um sinal discreto para ela esperar. Dívidas. Repeti a palavra, saboreando-a. Dívidas de quê? De jogo, Felipe. De aparência, Rogério? Não interessa. Rogério bateu na mesa. A senhora vai assinar ou a gente vai ter que entrar com o pedido de interdição judicial. Dizer que a senhora não responde por si. A ameaça pairou no ar. Eles tiveram a coragem de dizer. Ameaçaram me declarar louca para pegar o que era meu. Foi o momento pivotal. O momento em que o último fio de pena que eu tinha se rompeu. Levantei-me da poltrona. Não com dificuldade, mas com a imponência de uma matriarca. Interdição? Minha voz saiu baixa, perigosamente calma. Vocês acham que um juiz vai interditar uma mulher que se lembra da data de nascimento de vocês, do CPF de vocês e que sabe exatamente quanto vocês devem na praça? Eles recuaram um passo, surpresos com a minha firmeza. Mãe, a gente só quer resolver... Felipe tentou amaciar. Vocês querem dinheiro? Cortei. Mas o dinheiro fácil acabou. Eu não vou assinar esse papel hoje. O quê? A senhora tem que assinar. Não tenho. Hoje é sexta-feira. O cartório já fechou. E eu estou cansada. Voltem na segunda-feira. Segunda-feira é tarde demais. O prazo do agiota vence amanhã. Rogério deixou escapar. Ah, a confissão. Agiota, Rogério? Balancei a cabeça. Que vergonha. Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Mãe, por favor, se eu não pagar até amanhã, eles vão levar meu carro, vão fazer escândalo no meu escritório. Olhei para o papel na mesa. Depois olhei para eles. Voltem na segunda-feira. E tragam o contrato de compra e venda completo. Eu quero ler. Se estiver tudo certo, eu assino. Mãe, você não está entendendo? Rogério começou a chorar. Choro de medo, não de remorso. Eu entendo muito bem, Rogério. Entendo que você fez escolhas. Agora arque com elas até segunda-feira. Virei as costas. Mãe, volta aqui. Continuei andando. Solange fechou a porta na cara deles. Ouvi os gritos abafados, depois o silêncio. Meu coração estava disparado, mas minha mente estava clara. Eu tinha acabado de dar a corda. Agora eles iam passar o fim de semana se enforcando nela. Fui para o meu quarto. Abri o fundo falso da mala novamente. Tirei o caderno preto. Segunda-feira seria o dia do juízo final. Eles viriam esperando uma assinatura de venda. Mas o que eu tinha preparado para eles na segunda-feira? Ah, isso ia fazer o leilão da casa parecer brincadeira de criança. Mandei uma mensagem para o Alberto. Prepare a sala de reuniões do asilo para segunda-feira às 10 horas e traga o contrato de compra da dívida do Rogério. Eu vou comprar a dívida dele do agiota amanhã cedo. Quero ser eu a cobrar. Alberto respondeu com um emoji de espanto e um ok. Deitei na cama, ouvindo o som da chuva começando a cair lá fora. Pela primeira vez em anos, o teto não tinha goteiras. O asilo estava seguro. Meus filhos do asilo, os outros idosos, estavam dormindo de barriga cheia. E meus filhos de sangue? Bem, eles iam ter um fim de semana longo e educativo. A velhinha do asilo tinha acabado de comprar a dívida do filho advogado. A ironia era tão doce que eu quase podia sentir o gosto na boca. Segunda-feira. A grande revelação estava chegando. E eles não faziam ideia de que estavam vindo para a toca do lobo, achando que vinham visitar a ovelha. A segunda-feira amanheceu com um céu azul de brigadeiro, desses que parecem ter sido pintados à mão para celebrar uma vitória. Acordei cedo, mas dessa vez não vesti meu hobby de malha velho. Abri o fundo falso da mala e tirei o conjunto de alfaiataria azul marinho que eu usava nas reuniões da diretoria da fábrica 30 anos atrás. Estava com um cheiro leve de naftalina, mas nada que um bom perfume de lavanda não resolvesse. Dona Clotilde me olhou da cama dela, com os olhos arregalados. Maria, vai a algum casamento? Ou vai fugir? Terminei de abotoar o blazer e passei um batom cor-de-boca, discreto, mas que dava vida ao rosto. Não, nenhum nem outro, minha querida. Hoje eu vou presidir uma reunião. E, se Deus quiser, vou ensinar uma lição que deveria ter ensinado com chinelada quando eles tinham 10 anos. Saí do quarto. O corredor brilhava. Durante o fim de semana, a equipe de limpeza que contratei fez milagre. O cheiro de urina e mofo tinha desaparecido, substituído pelo aroma de cera de carnaúba e desinfetante floral.
As lâmpadas queimadas foram trocadas por luzes de LED brancas, claras como a verdade. Caminhei até a sala da diretoria. Até semana passada, aquela sala vivia trancada, cheia de poeira, onde o antigo dono só entrava para contar dinheiro. Agora, a placa na porta dizia apenas administração. O Dr. Alberto já estava lá, organizando uma pilha de pastas sobre a mesa de madeira maciça que mandei polir. Ele estava nervoso, coitado. Ajeitava a gravata a cada 30 segundos. Bom dia, Dona Maria Helena. Eles acabaram de estacionar. O porteiro avisou que o Rogério bateu a porta do carro com tanta força que o alarme disparou. Sentei-me na cadeira principal, uma poltrona de couro giratória com espaldar alto. Era macia, imponente. Coloquei meus óculos sobre a mesa e entrelacei os dedos. Deixe eles entrarem, Alberto, e lembre-se, você fala a parte técnica. A parte educativa é comigo. 5 minutos depois, ouvi o barulho no corredor. Eram passos pesados, apressados. A voz do Rogério ecoava, irritada. Que palhaçada é essa de reunião? Eu tenho que ir ao cartório. Cadê a minha mãe? Enfermeira, onde ela tá? A porta se abriu com um estrondo. Rogério e Felipe entraram como 2 furacões, suando, com olheiras profundas. Eles nem olharam para a sala, nem notaram os móveis novos ou o ar-condicionado ligado. Eles só tinham olhos para a própria urgência. Mãe! Rogério gritou, sem nem focar direito em quem estava sentado na cadeira. Vamos logo, assina essa... Ele travou. Felipe, que vinha logo atrás, trombou nas costas do irmão. Anda, Rogério, o que foi? Foi aí que eles realmente me viram. Não viram a velhinha de vestido de chita encolhida numa cadeira de plástico. Viram a Maria Helena, de terno azul marinho, sentada na cabeceira da mesa de mogno, com as mãos postas e o olhar tranquilo de quem segura o baralho todo. Ao meu lado, de pé, o Dr. Alberto, com seu terno impecável, segurava uma pasta preta. Mas, o que é isso? Felipe gaguejou, olhando ao redor. A gente tá na sala do diretor? Mãe, o que a senhora tá fazendo aí? Vão brigar com a senhora. Levanta daí. Continuei sentada, imóvel como uma estátua. Apenas ergui uma sobrancelha. Bom dia para vocês também, meus filhos. Sentem-se. Temos assuntos a tratar. Sentar? Eu não tenho tempo para sentar. Rogério explodiu, o rosto vermelho de estresse. O agiota me ligou 3 vezes hoje cedo. Se eu não aparecer com o dinheiro até o meio-dia... Mãe, pelo amor de Deus, para de brincar de casinha no escritório dos outros e vem assinar a venda da casa. Fiz um sinal sutil com a cabeça para o Alberto. Os senhores, por favor, mantenham o decoro, disse o advogado com voz grave. Esta é uma reunião formal de negócios. Negócios? Que negócios? Quem é você? Rogério apontou o dedo na cara do Alberto. Você é aquele advogado que a gente viu semana passada? Você tá enchendo a cabeça da minha mãe, é isso? Tá querendo dar o golpe nela? Ri. Foi uma risada seca, curta. Golpe, Rogério? Perguntei, finalmente quebrando meu silêncio. É curioso você falar em golpe. Vocês me trouxeram para cá dizendo que era um hotelzinho para eu descansar. Disseram que já tinham pago 6 meses. Disseram que iam cuidar da minha casa. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. A verdade é que vocês me jogaram num depósito caindo aos pedaços para eu não atrapalhar a venda do único teto que eu tenho. Vocês mentiram. E mentira tem perna curta, meu filho. A perna da mentira de vocês tropeçou bem aqui, na minha frente. Felipe tentou intervir com aquele jeito sonso de quem sempre tenta fugir da culpa. Mãe, não é nada disso. A gente só queria o seu bem. O lugar precisava de uma reforma. A gente não sabia que estava ruim assim. Não sabiam? Cortei. Vocês nem olharam para o quarto onde me deixaram. Nem viram que a janela não fechava. Mas eu vi. E resolvi o problema. Resolveu como? Reclamou com o dono? Rogério bufou, impaciente. Olha, depois a gente discute a infraestrutura desse buraco. Agora assina o papel da venda. Peguei a pasta que estava na minha frente. Abri devagar. Tirei de lá um documento com o timbre do cartório de registro de imóveis. O imóvel na Rua das Camélias, número 40, conhecido como Lar Doce Outono. Li em voz alta. Proprietário anterior, Roberto Siqueira. Proprietário atual, MH Participações e Investimentos. Eles ficaram em silêncio, processando a informação. E daí? O asilo foi vendido.
O que isso muda pra gente? Perguntou Felipe, confuso. Muda tudo, Felipe, respondi tirando outro papel da pasta. O contrato social da MH Participações. Porque a sócia majoritária, com 99% das cotas da MH Participações, sou eu, Maria Helena da Silva. O silêncio na sala ficou pesado, denso. Dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Rogério abriu a boca e fechou várias vezes. Parecia um peixe fora d'água. Vó, você? A senhora comprou o asilo? A voz dele saiu num fiapo. Com que dinheiro? A senhora vive da aposentadoria. O pai não deixou quase nada líquido. O pai de vocês não deixou. Eu fiz. Respondi com orgulho. Enquanto vocês gastavam com carros do ano e viagens para Miami, eu investia. Juros compostos, Rogério. A oitava maravilha do mundo, como dizia Einstein. Vocês acharam que eu era uma velha gagá que guardava dinheiro debaixo do colchão? Eu guardava em fundos multimercado e letras de crédito imobiliário. Felipe caiu sentado na cadeira de visitas, como se as pernas tivessem perdido a força. A senhora é rica, ele sussurrou, com os olhos brilhando de uma cobiça renovada. Mãe, a senhora é rica. Rogério, você ouviu? A mãe tem dinheiro. Mãe, então a senhora pode pagar o agiota. Não precisa nem vender a casa. Empresta pra gente, eu juro que pago. Eu... Levantei a mão, pedindo silêncio. O gesto foi tão autoritário que ele calou na hora. Eu não terminei. Virei-me para o Alberto. Mostre a eles a segunda parte, Alberto. O advogado colocou sobre a mesa um envelope pardo, grosso. Rogério olhou para o envelope como se fosse uma bomba. E era. Rogério, você pegou 50 mil reais emprestados com um tal de Beto da Baixada, certo? A juros de 15% ao mês. Eu disse, observando a cor sumir do rosto dele. Como a senhora sabe o nome dele? Eu tenho meus meios. E sei que o prazo vencia hoje ao meio-dia. Sei que ele ameaçou ir ao seu escritório quebrar os computadores. Rogério começou a tremer. Lágrimas de pânico brotaram nos olhos dele. Mãe, por favor, eles são perigosos. Se a senhora tem dinheiro, me ajuda. Eu faço qualquer coisa. Eu assino qualquer coisa. Não deixa eles me pegarem. Eles não vão te pegar, Rogério. Ele soltou um suspiro de alívio trêmulo. Graças a Deus. A senhora pagou ele? Paguei. Confirmei, friamente. Rogério afundou na cadeira, chorando copiosamente. Felipe deu um tapinha nas costas do irmão, sorrindo aliviado. Viu, mano? A mãe salvou a gente. Eu sabia. Mãe é mãe, né? Obrigado, mãe. A senhora é uma santa. Calma. Minha voz cortou o clima de festa como uma navalha. Eu disse que paguei o Beto. Eu comprei a sua nota promissória, Rogério. Peguei o papel original de dentro do envelope. Aquele papelzinho amarelo amassado, assinado com a letra trêmula do meu filho. Isso significa, Rogério, que você não deve mais ao agiota. O Beto saiu da jogada. Ele recebeu o dinheiro dele e foi embora feliz da vida. Então, acabou? Rogério perguntou, limpando o nariz na manga do terno, voltando a parecer uma criança. Não, não acabou. A dívida não sumiu. Ela só mudou de mãos. Coloquei a mão sobre o papel. Agora, você deve para mim. Os dois me encararam, sem entender. Como assim, deve para a senhora? Felipe perguntou. Mãe, a senhora vai cobrar do próprio filho? Vou. E com juros. Falei firme. Mas não os juros abusivos do agiota. Vou cobrar a correção monetária oficial. E vou cobrar algo mais valioso que dinheiro. Respeito. Alberto entregou uma cópia de um contrato novo para cada um deles. O que é isso? Rogério pegou o papel, as mãos ainda tremendo. É um contrato de confissão de dívida e reestruturação familiar, expliquei. Vocês vão assinar isso agora. As condições são as seguintes. Primeiro, a venda da minha casa na Muca está cancelada. A casa é minha, eu construí, e ninguém vai vender enquanto eu estiver viva. Mas, mãe, e como eu vou te pagar se não vender a casa? Rogério guinchou. Trabalhando, é? Você é advogado. Felipe é comerciante. Se virem, vocês vão pagar parcelado. Vão depositar todo mês 30% do que ganharem na conta do asilo. Na conta do asilo? Felipe franziu a testa. Sim, o dinheiro que vocês vão me pagar vai ser usado para reformar o telhado da ala B,
comprar remédios para a dona Clotilde e pagar o salário da Solange. Cada centavo que vocês tiraram da minha paz vai voltar em forma de dignidade para quem vocês desprezaram. Eles liam o contrato, incrédulos. Era o choque de realidade. A mãe de Boazinha tinha morrido. Na frente deles estava a banqueira. E tem mais uma cláusula, continuei, implacável. Cláusula 4ª. Leiam em voz alta. Rogério leu, a voz falhando. Os devedores, Rogério e Felipe, comprometem-se a prestar serviços comunitários presenciais no Lar Doce Outono todos os domingos, das 9h às 14h, pelo período de 12 meses. O quê? Felipe pulou da cadeira. Vir aqui no domingo? Fazer o quê? O que for preciso, respondi. Servir sopa, ler jornal para os cegos, jogar dominó, limpar o jardim. Vocês vão aprender que velho não é lixo descartável. Vocês vão olhar na cara das pessoas que vocês acharam que podiam trancar aqui e esquecer. Vocês vão conviver. Eu não posso, Rogério protestou. Eu tenho o clube, tenho o tênis no domingo. Bati a mão na mesa. O barulho fez os dois pularem. Você prefere o clube ou prefere que eu execute a promissória na justiça e penhore o seu apartamento e o seu carro de luxo? Porque eu tenho advogados para isso agora. O Dr. Alberto é excelente em execuções. Não é, Alberto? Implacável, Dona Maria. Alberto confirmou, segurando um sorriso. Rogério olhou para o Alberto, depois para mim, depois para a promissória na minha mão. Ele viu o fim da linha. Ele viu que eu não estava blefando. Pela primeira vez na vida, ele sentiu medo de mim. Não medo físico, mas medo da minha autoridade moral. Ele baixou a cabeça. A arrogância escorreu pelo ralo. Onde eu assino? Murmurou. Aqui e aqui. Apontei. Eles assinaram. Felipe resmungava baixinho, mas assinou também, sabendo que sem a ajuda do irmão, ele estaria perdido também. Quando terminaram, guardei os papéis na pasta com cuidado. Ótimo. Agora podem ir. Vocês têm muito trabalho para fazer se quiserem pagar a primeira parcela no dia 5. Eles se levantaram, atordoados. Pareciam ter levado uma surra. Caminharam até a porta arrastando os pés. Ah, meninos, chamei, quando eles já estavam saindo. Eles pararam e olharam para trás, com medo de mais alguma bomba. Tirei os óculos e olhei para eles com um misto de pena e severidade. No domingo não venham de terno, venham com roupa confortável. Porque domingo é dia de bingo e a dona Clotilde adora trapacear. Vocês vão precisar ficar de olho. Eles não responderam. Saíram e fecharam a porta devagar, com um respeito que nunca tiveram antes. Assim que a porta fechou, o doutor Alberto soltou o ar que estava prendendo. Dona Maria, isso foi cinematográfico. A senhora viu a cara deles? Encostei a cabeça no espaldar da cadeira e fechei os olhos por um segundo. A adrenalina estava baixando e o cansaço batia. Mas era um cansaço bom. Vi, Alberto. Vi 2 meninos mimados descobrindo que a vida adulta chegou atrasada. Mas chegou. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, no pátio, vi meus filhos caminhando até o carro. Eles não batiam mais os pés. Conversavam entre si, gesticulando, mas sem gritos. Rogério parou antes de entrar no carro e olhou para trás, para a janela da diretoria. Nossos olhares não se cruzaram por causa da distância, mas eu senti. Ele sabia que eu estava olhando. O asilo estava salvo. Minha casa estava salva. E talvez, só talvez, meus filhos também estivessem salvos deles mesmos. Amanhã seria um novo dia. Mas agora, eu tinha uma prioridade mais urgente. Alberto, peça para a cozinha servir o almoço. A emoção me abriu o apetite. E avise a dona Clotilde que hoje à tarde temos sessão de cinema na TV Nova. O filme é por minha conta. A Santa Invisível tinha acabado de operar seu maior milagre. Transformar ingratidão em justiça. E o melhor de tudo? A história estava apenas começando. O domingo ia ser interessante. Muito interessante. 3 meses se passaram desde aquela reunião fatídica na segunda-feira. Se você olhar para o calendário, são apenas 90 dias. Mas se você olhar para a vida, parece que se passou uma era. Hoje é domingo. O sol das 10 da manhã entra pelas janelas grandes do refeitório, que agora não tem mais grades enferrujadas, mas sim cortinas de voal branco que dançam com o vento.
O cheiro no ar não é de velho, como as pessoas costumam dizer com preconceito. É cheiro de vida, bolo de fubá com goiabada assando, café fresco, perfume de alfazema e terra molhada do jardim que finalmente floresceu. Eu, Maria Helena, estou sentada na minha poltrona favorita no pátio. Não sou mais a vovó abandonada do quarto 12. Sou a presidente do conselho, a gestora oculta, e para os meus companheiros aqui, apenas a Maria, a amiga que conseguiu o milagre. Ouço o portão eletrônico abrir. Não preciso olhar para saber quem é. O som daquele motor desligando pontualmente às 08h55 já faz parte da rotina dominical do Lar Doce Outono. Lá vêm eles. Rogério e Felipe entram pelo portão principal. Mas a cena é bem diferente daquela de 3 meses atrás. Não há ternos italianos, não há relógios de ouro brilhando no pulso e, principalmente, não há aquela arrogância de quem é dono do mundo. Rogério veste uma calça jeans desbotada e uma camiseta polo simples. Felipe está de bermuda e tênis. Eles carregam caixas de frutas frescas que compraram na feira antes de vir. Uma iniciativa deles não estava no contrato. "Bom dia, Dona Maria!", grita o seu Zé, o jardineiro, que agora tem ajudantes e equipamentos novos. "Bom dia, Zé!", Rogério responde, acenando. Ele sabe o nome do jardineiro. 3 meses atrás, ele nem olharia para a cara do Zé. Eles se aproximam de mim. Minha postura é relaxada, mas atenta. "Bênção, mãe!", diz Rogério, beijando minha testa. O suor já começa a brotar na testa dele. Carregar caixa de mamão pesa. "Deus te abençoe, meu filho." Chegaram cedo. O trânsito estava bom, e o Felipe queria chegar a tempo de ajudar a organizar o salão para o baile da tarde. Rogério explica, limpando as mãos na calça. "É, mãe." Felipe sorri, um pouco encabulado. A dona Clotilde disse que se eu não chegasse para arrumar as cadeiras, ela ia contar para todo mundo que eu roubei no bingo semana passada. Aquela velha é terrível. Eu rio. Respeite a Clotilde, Felipe. Ela foi professora de matemática por 40 anos. Ela sabe quando os números não batem. "Vamos entrar, mãe. Tem muito trabalho", diz Rogério. Observo meus filhos entrarem no prédio que um dia eles desprezaram. A transformação deles não foi mágica. Foi suada. Literalmente. No primeiro mês, eles reclamaram de tudo. Rogério chegava com cara de nojo, pegava a vassoura com a ponta dos dedos. Felipe tentava pagar os enfermeiros para fazerem o serviço dele. Tive que ser dura. Ameacei executar a dívida na primeira semana. Eles choraram, espernearam, disseram que era humilhação. "Humilhação é abandonar a mãe", eu disse a eles naquele dia. "Trabalho é dignidade." A ficha começou a cair no segundo mês. Lembro exatamente do dia. Rogério estava servindo o almoço para o seu Jorge, aquele senhor calado que joga dominó comigo. O seu Jorge teve um tremor na mão e derrubou sopa na camisa do Rogério. Eu estava pronta para intervir, esperando que o Rogério gritasse. Mas ele não gritou. Ele parou, olhou para o senhorzinho assustado e viu o medo no olho do outro. Talvez tenha reconhecido o mesmo medo que ele sentiu quando devia ao agiota. Rogério pegou um guardanapo, limpou a mesa e disse: "Tudo bem, seu Jorge. Camisa a gente lava. O importante é não desperdiçar essa sopa que tá cheirosa." E continuou dando a sopa na boca dele, com paciência. Naquele dia, quando foi embora, Rogério não bateu a porta do carro. Ele ficou uns minutos sentado lá dentro, com a cabeça no volante. Acho que chorou. Acho que, pela primeira vez, ele entendeu que a fragilidade humana não escolhe endereço. Agora, no terceiro mês, eles já fazem parte da mobília. Levanto-me e vou até o salão principal. A música já está tocando. Felipe está pendurando bandeirinhas coloridas. Ele, que vivia na noite gastando dinheiro, agora usa sua energia para animar idosos. E o pior, ou melhor, ele parece gostar. Descobriu que fazer alguém sorrir de graça vale mais que pagar rodada de uísque para amigos falsos. "Mãe, olha quem veio visitar a gente hoje." Felipe aponta para a porta. O doutor Alberto entra, sorridente, trazendo um buquê de flores do campo. Para a proprietária mais exigente do hemisfério sul, ele brinca, me entregando as flores. "Alberto, você não tem casa? É domingo. Vim trazer os relatórios mensais, Dona Maria. E vim ver o milagre com meus próprios olhos.
Caminhamos até o escritório, minha sala de comando. Alberto coloca os papéis na mesa. O lucro operacional subiu 15% este mês, Dona Maria. A fila de espera para vagas no Lar Doce Outono já tem 30 nomes. As famílias estão implorando para colocar os parentes aqui. Dizem que é o único lugar da cidade onde os idosos parecem felizes. Não é mágica, Alberto. É respeito. E comida boa. Folheio os papéis. E os pagamentos dos meus filhos. Pontuais. Rogério vendeu o carro importado e comprou um popular. Usou a diferença para abater 3 parcelas da dívida com a senhora. Felipe começou a trabalhar de verdade na loja, demitiu o gerente que roubava ele e está fechando o caixa pessoalmente todo dia. Fecho a pasta, satisfeita. Eles estão crescendo, Alberto. Aos 40 e tantos anos. Mas estão crescendo. Antes tarde do que nunca, saímos para o almoço. O refeitório está cheio. Hoje é dia de feijoada light, com menos gordura, claro, por causa da pressão do pessoal. Sento na cabeceira da mesa grande. Rogério senta à minha direita, Felipe à esquerda. Dona Clotilde e seu Jorge na frente. É uma família estranha, uma família remendada, mas é uma família real. Mãe, Rogério começa, servindo um pouco de farofa no meu prato. Eu queria te falar uma coisa. Fale, meu filho. O dinheiro acabou de novo? Ele ri, balançando a cabeça. Não. Na verdade, sobrou um pouco esse mês. Mas não é isso. É que... Lembra daquele processo difícil que eu estava cuidando? Aquele de inventário que não saía nunca? Lembro. Você só reclamava dele. Então, conversei muito com o seu Jorge semana passada. Eu não sabia, mas ele foi desembargador antes de vir para cá e a família esquecer dele. Ele me deu uma dica jurídica, mãe. Uma coisa de uma lei antiga que eu nem lembrava que existia. Destravei o processo. Ganhei a causa na sexta-feira. Os olhos do Rogério brilhavam. Não era o brilho da ganância pelo honorário. Era o brilho da admiração. Ele é um gênio, mãe. E estava aqui sentado, olhando pro nada. Quanta gente incrível tem aqui dentro que a gente acha que é só velho, né? Senti um nó na garganta. Engoli a emoção junto com um pedaço de couve. Sabedoria não envelhece, Rogério. O corpo enruga, mas a experiência só acumula. Que bom que você aprendeu a ouvir. Eu aprendi. Ele olhou para o seu Jorge, que comia compenetrado. Mãe, quando acabar meu contrato de serviço comunitário, daqui a 9 meses... Sim? Eu posso continuar vindo? Quer dizer, não todo domingo, mas... sei lá, uma vez por mês? O seu Jorge disse que vai me ensinar xadrez. Olhei para o Felipe. Ele estava servindo suco para a Dona Clotilde e rindo de alguma piada dela. Eu também, mãe! Felipe gritou lá da ponta. A Clotilde prometeu me ensinar a fazer a planilha de custos da loja. A velha é uma calculadora humana. O refeitório explodiu em risadas. Ali, diante daquele prato de feijoada, eu percebi que minha missão estava cumprida. Eu não apenas salvei minha casa. Eu não apenas reformei um asilo. Eu reformei meus filhos. Tirei eles da bolha de egoísmo onde viviam e os forcei a tocar a realidade. E a realidade, por incrível que pareça, os curou. O almoço acabou e o baile começou. Um sanfoneiro contratado tocava forró. Vi seu Jorge tirar uma senhora para dançar, mesmo mancando um pouquinho. Fui até a varanda para olhar o pôr do sol. O céu estava pintado de laranja e roxo. Pensei na minha casa na Muca. Aquele casarão vazio, cheio de móveis cobertos com lençóis. Alberto me perguntou ontem se eu queria voltar para lá, agora que estava tudo resolvido. Voltar? Para quê? Para ficar sozinha conversando com as paredes? Para esperar a visita dos filhos uma vez por mês por obrigação? Não. Olhei para trás, para o salão iluminado, cheio de gente, cheio de histórias, a Solange passando com a bandeja de chá, o Rogério tentando dançar desajeitado com uma senhora cadeirante, fazendo ela gargalhar, o Felipe anotando coisas num caderno enquanto a Clotilde ditava. Esta é minha casa agora. Eu comprei este lugar para me vingar, mas acabei comprando a minha felicidade. Comprei um propósito. Meus filhos acharam que estavam me depositando no fim da linha. Mal sabiam eles que estavam me devolvendo ao início. Aqui, eu sou útil. Aqui,
eu sou respeitada. Aqui, eu sou a matriarca de 50 filhos de cabelos brancos. Peguei meu celular e disquei para o Alberto. Alberto, pode tirar a placa de vende-se da casa da Muca. A senhora vai voltar? Ele perguntou. Não, vou alugar. O aluguel vai para o fundo de reserva do asilo. Quero construir uma piscina aquecida para a hidroginástica ano que vem. A senhora é impossível, Dona Maria. Alberto riu. Sou apenas uma mãe, Alberto. E mãe sempre dá um jeito. Desliguei o telefone e respirei fundo o ar fresco da noite que chegava. A brisa bateu no meu rosto, refrescando a pele enrugada. Senti uma paz imensa. A paz de quem sabe que vai deixar um legado. Não um legado de dinheiro, que os traças corroem e os ladrões roubam, mas um legado de caráter. Meus filhos aprenderam que a vida é uma roda gigante. Um dia você está em cima, no outro está embaixo. Mas o importante não é a altura, é quem está segurando a sua mão quando a roda gira. Ajeitei meu blazer azul marinho, alisei a saia. Está na hora de voltar para o salão. Estão tocando Asa Branca, e eu prometi a primeira dança para o seu Zé Jardineiro. A vida não acaba quando os filhos vão embora, nem quando o cabelo fica branco. A vida, minha gente, a vida começa quando a gente decide que é dona do próprio destino. Eles me deixaram aqui para morrer, mas foi aqui, no Lar Doce Outono, que eu decidi viver para sempre.